Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Iô Oliveira do canal Oxente Tem História e hoje a gente vai tratar sobre a questão 55 que caiu no Enem 2023, beleza? Nosso texto de apoio nessa questão nos diz o seguinte: a diversão é o prolongamento do trabalho sobre o capitalismo tardio. Capitalismo tardio, a gente vai considerar os eventos relacionados ao pós-guerra, tá? Vou colocar aqui como data 1945, que é o final ali da Segunda Grande Guerra Mundial, ok? E essa diversão, esse prolongamento do trabalho sobre o capitalismo tardio é procurado por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Então, basicamente diz que essa diversão ela é procurada para que a gente possa relaxar um pouco, para que a gente possa escapar um pouco dessa pressão, dessa rotina do trabalho, para que depois a gente possa ter condições de enfrentá-lo. Imagina aí o final de semana, a gente trabalha ali de segunda a sexta, algumas pessoas trabalham até o sábado, outras pessoas trabalham domingo, mas vamos pensar uma rotina aí de trabalho de segunda a sexta. O sábado e o domingo, não que a gente não acabe às vezes fazendo alguma coisa do trabalho, mas é um momento da gente relaxar, respirar, né? Deixar um pouco as atividades do trabalho de lado para a gente poder descansar, para que no início da próxima semana a gente esteja revigorado. Ok? Então, até aí é basicamente o que o texto disse. A gente procura diversão para que a gente descanse da rotina do trabalho, para que depois a gente possa retornar para ela. Ok? E aí ele prossegue dizendo o seguinte: mas ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão, que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que produzem o próprio processo do trabalho. Então vejam só, aqui a gente fala sobre as mercadorias, tá? A gente fala sobre as mercadorias destinadas à diversão. Que mercadorias são essas, professor? Vou dar um exemplo aqui a vocês de coisas que eu uso muito aqui nos meus momentos de lazer. Eu vou falar aqui sobre streamings, né? Aqueles negócios lá que a gente assiste filmes online, séries e tal, utilizo muito. Outra coisa que eu utilizo muito também é o meu PS4, né? Adoro jogar um pouco. Outra coisa também, a gente utiliza muito o celular por conta de redes sociais. Então, sem percebermos, a gente está, de certa forma, refém de um processo de mecanização dos nossos momentos de diversão ou lazer, né? E quando o texto diz assim, que a gente não percebe outra coisa senão as cópias que produzem o próprio processo de trabalho, ele está falando dessa mecanização, né? Ele está falando que a gente está imerso, né, em sistemas e em rotinas que também fazem parte do capitalismo. Então, o nosso trabalho está dentro de um sistema capitalista e o nosso momento de lazer, de diversão, de descontração, ele também está dentro do próprio processo capitalista. Porque, como eu falei para vocês, os streamings, né, consoles aí para jogar um videogamezinho no intervalo, né, num descanso, e o próprio celular para estar ali vendo as notícias, rede social, assistindo, jogando, eles fazem parte desse processo de produção do sistema capitalista, né? Então, até os nossos momentos de lazer, os nossos momentos de descanso, a gente acaba fazendo uso, né, de produtos desse sistema capitalista. Então, o texto de apoio está basicamente falando sobre isso. E aí a provocação é, nesse texto que eu acabei de ler com vocês e a gente acabou de fazer algumas considerações, o tempo livre, esse descanso, esse lazer, essa diversão, ele é conhecido como? A gente precisa procurar isso nas alternativas, tá? Letra A: consumo de produtos culturais elaborados no sistema produtivo do capitalismo. A letra A, ela já é a nossa alternativa correta, porque a gente está falando aqui o seguinte, ó: consumo de produtos culturais elaborados no sistema produtivo do capitalismo. Exemplo disso, dei aqui em cima, ó. Streaming, PS4, celular, essa é a minha realidade. Mas aí você vai a um cinema, você vai a um shopping, né? Você, basicamente tudo, né, ele está ali sendo produzido dentro do sistema capitalista, ok? E a letra B, a letra A já é a nossa alternativa correta, porque ela fala consumo de produtos culturais elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo. Então, eu trabalhando, eu estou ali dentro de uma rotina de um sistema produtivo do capitalismo, seja prestação de bens, né, ou melhor, prestação de serviços, seja na construção de algum bem durável ou não durável, mas eu estou imerso ali no sistema capitalista. E o meu momento de lazer, ele está rodeado, né, por situações que também são produtos desse mesmo meio capitalista. Então, a letra A é a minha alternativa correta por isso. A letra B: o texto fala sobre forma de realizar as diversas potencialidades da natureza humana.
Aqui já é mais ou menos o inverso, né? Porque talvez as potencialidades da natureza humana seria não necessariamente utilizar talvez de tantos recursos tecnológicos ou recursos produzidos dentro da situação do sistema capitalista, mas eu me utilizar, sei lá, ir acampar, né? E fazer uma caminhada, andar de bike, mas até isso que eu estou falando, que talvez fosse ali alimentar as potencialidades humanas, de certa forma a gente ainda precisa de processos, né, construções eletroeletrônicos para nos ajudar, né, nessas atividades que também são dentro do processo do sistema capitalista, né, do processo produtivo. Então a letra B também não seria a minha alternativa correta. Letra C. Alternativa para equilibrar tensões psicológicas do dia a dia. Beleza, tá falando sim que meu descanso ele é para isso. Ok? Porque até fala nisso que eu sublinhei para vocês, né? Eu preciso ter meu momento de descanso para que depois eu tenha condições de voltar para a rotina do trabalho. Porém, não está falando só sobre essas questões, né, de aliviar esse meu estresse, né, dar essa relaxada. Está falando sobre como o meu momento de lazer também está ligado ao sistema produtivo do capitalismo. Então, essa alternativa aqui, ela tem um fundo, né, de razão, porém ela está incompleta. Ok? Letra D. Promoção da satisfação de necessidades artificiais. Isso aqui poderia até causar muita dúvida, porque quando eu dei o exemplo aqui, por exemplo, do streaming, do PS4, do celular, a gente poderia caracterizar como situações artificiais, certo? Por quê? Ah, mas aí não necessariamente precisa de um celular, não precisa de um streaming para dar uma relaxada, não precisa de um console, né? Mas aí a gente caracterizar essas necessidades como artificiais, a gente está desconsiderando toda uma construção social, toda uma construção cultural. Então, há uma subjetividade, uma complexidade de debate muito grande para dizer o que é uma necessidade natural e uma necessidade artificial. Eu poderia dizer, né, uma necessidade natural seria ali a questão do oxigênio, de uma alimentação, né, de uma dieta calórica, proteica e tal. Isso aí são questões naturais, necessidades naturais. Ah, então todo o resto é artificial. Não necessariamente, né, porque eu estou falando aí das minhas funções biológicas. Mas quando eu falar da minha função social e cultural, eu não posso julgar, né, que aquela determinada situação que o outro faz no momento de lazer é uma necessidade artificial, tá? Então, isso aí seria de uma complexidade, de um debate, né, de um nível de polêmica muito grande. Então, a letra D também não poderia estar correta, justamente por ter essa dificuldade de definir o que é uma necessidade artificial, ok? Dentro desse contexto que a gente está trabalhando na questão, tá, pessoal? Letra E. Mecanismo de organização do ócio e do prazer. Vejam só, eu estou falando aqui porque geralmente no momento de diversão eu posso ali preferir por ficar no ócio, né? Eu posso preferir por fazer coisas prazerosas, mas assim como a letra B é uma resposta que é muito abrangente e também é incompleta, porque eu não estou falando só do momento de diversão, mas eu estou atrelando esse momento de diversão a uma concepção imersa no sistema capitalista. Por isso que a letra A, quando diz que o meu tempo de lazer ele é concebido como letra A, consumo de produtos culturais elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo, ela é a alternativa correta. Por quê? Está falando sobre como o meu tempo de lazer ele está rodeado por produtos, serviços que são criados no sistema capitalista, ok? Então, por isso que a letra A é a nossa alternativa correta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da correção dessa questão, tá? Às vezes a gente acaba se estendendo porque o objetivo é que vocês dissequem, porque o gabarito ele já está aí, a gente pode consultar o gabarito a qualquer momento, mas a gente precisa entender por que essa questão está marcada com esse gabarito e por que as outras alternativas não são coerentes, né? O nosso objetivo nas correções de questões são sempre esses, beleza? Não deixem de ativar o sininho, nos seguir, compartilhar o vídeo aí com a galera que está estudando para o Enem, né? A gente também tem muito conteúdo aí do SSA, que é o vestibular seriado da UPE, né? Universidade aqui de Pernambuco, ok? E espero vocês aí na nossa próxima correção, tá? Forte abraço!